Agora nós vamos dar continuidade à execução do trabalho, que é confeccionar o assento com palha. Você deve pegar a palha e introduzi-la numa vasilha com água, porque a palha é um material vegetal e depois de molhada ela tem uma elasticidade, e nós precisamos aproveitar essa elasticidade da palha. Deixada a palha de molho 10 a 15 minutos, você então retira a palha, usa-se sempre a palha dupla, 2 fiapos de palha, você deve pegar 2 fiapos de palha, e em uma das extremidades, observe que a cadeira, nessa área, ela tem um buraco no canto e outro. Você não deve usar o buraco que está no cantinho, você deve usar o seguinte, veja, a distância um para o outro. No caso desta cadeira, ela tem o mesmo tamanho nessa lateral e nessa lateral. Então, eu vou introduzir as 2 pontas de palha em um dos buracos e automaticamente vou lá embaixo, vou colocar aqui para você ver melhor, para que essa madeira, que é a cantoneira, vai estar atrapalhando a sua visão. Então lá embaixo você dará um nó cego, um nó cego, de modo que ele, quando você puxar, ele não passa pelo buraco. Feito isso, vou tirar o nó para que você venha ter noção de que isso aqui poderia ser feito aqui, mas como essa madeira, a cadeira tem um reforço de cantoneira, essa madeira pode lhe atrapalhar. Então você tem que ter essa noção que você vai precisar dar o nó. Dado o nó lá embaixo, deu-se o nó lá embaixo, você vem com essa madeira que é o torno, você vai afinar essa madeira de acordo com o buraco ou a grossura do buraco que se encontra a furação. Concluída essa tarefa, você vai prender a madeira ou a palha com a madeira, de modo que fique uma palha ao lado da outra, e vai seguir com a outra extremidade da palha da outra extremidade das 2 palhas para o buraco seguinte. Vai enfiar no buraco seguinte. Então você colocaria a palha no buraco que não está vazio, num buraco, e faria um processo da seguinte forma: afinaria o torno, no mesmo processo, prenderia a palha na distância de um buraco para o outro, pegaria um martelo, bateria até afundar cerca de 3 milímetros, quebraria o torno, prenderia uma das pontas, iria para a outra ponta, meça-se a profundidade do buraco, com a própria palha você vê a profundidade do buraco. Então você cortará a palha menor do que a profundidade. Cortará as 2 palhas menor do que a profundidade, cerca de meio centímetro. E como eu falei, vejam onde a palha vai. Mas a elasticidade da palha, você vai esticá-la, e olha como é que ela estica, meio centímetro. O tamanho dela é essa. Esticando, ela vai esticar meio centímetro. E vai prender, mas esticando, no outro buraco.
junta-se, pega-se o dedo, junta-se as duas palhas, perceba que tem que ficar uma ao lado da outra, em toda a direção dela, e vai com o torno e prender na outra parte. Lembra que tem que enfiar o torno cerca de 3 milímetros para dentro do buraco e quebrar. A palha ficou com uma certa elasticidade. Isso você vai prosseguir se for encosto. Se for todo assento, o procedimento deverá ser esse. Você vai dar continuidade ao furo vazado, dará um nó, sendo assento, você vai ser e vai por buraco seguinte, que fica de frente. Olha bem, aqui você tem 1, 2, 3, 4 buracos. Aqui você vai ter 1, 2, 3, 4. No quinto buraco. No quinto buraco você vem, no quinto buraco você vem. Por que estamos fazendo isso? Porque esse lado aqui é o lado que não está vazado por causa da cantoneira. Então você vai ter que fazer com que a amarração venha nos buracos que estão vazados. Note que você prendeu lá, vem para cá separando a palha uma da outra sempre. Tem que trazer elas na mesma direção e com a mão embaixo você vai esticar até dar tonalidade, que ela tem que ficar com uma certa tensão, ela não pode ficar frouxa assim, ela tem que ficar esticada assim, com uma certa tensão. Irá pegar o torno e prender na outra extremidade. Veja que ficou a palha para baixo. Você tem que dar continuidade a esta guia. Se fosse encosto, vamos fazer aqui para que você venha entender. Estamos dando a mesma explicação ao mesmo tempo. Se fosse encosto, olha, ela não vaza, tá vendo? Encosto você ia dar continuidade, prendendo nessa mesma condição, botando o torno, 3, botando, esticando naquela mesma distância, cortando, e assim, ó, aqui também, ó, não vaza. Então, mesma, como se fosse um encosto. Note que eu coloquei o dedo aqui, mas não é certo. O que você tem que fazer é o torno com o dedo fora do limite da faca. Corta, bota novamente, corta. Isso se fosse encosto. Você, um encosto reto, seria medindo nessa situação, cortando. E em cada buraco que cortou naquele segundo, ela vai aqui para o segundo daqui. Veja que tem que ter sempre uma atenção, não pode deixar frouxo. Tem que ter sempre uma atenção, esticar, prender, bater, quebrar. Uma palha do lado da outra, esticou, botou no buraco, esticou, prendeu. Nunca deixe frouxa, sempre esticadinha. Quebrou. E assim sucessivamente, sendo se fosse encosto. Sempre batendo e quebrando. O torno de um lado, do outro. Acabou o torno. Cuidado para não bater no dedo, para não acontecer acidente. Continua fazendo de acordo com a escala, com a largura do buraco, e vai prendendo. Isso se você estivesse trabalhando com a parte, o encosto da cadeira, ou chamado espaldar. Mas agora, concluída essa área que foi de encosto, vamos agora dar continuidade no assento propriamente dito. A palha está aqui para baixo. O que você deve fazer? Pegar as outras duas pontas da palha e subir no buraco ao lado. Note que você tem que ficar com a mão lá embaixo, para que a palha não venha embolar. Segurando a palha
puxando ela para que a curva dela venha. Olhe bem, aqui embaixo. Ela vai fazer uma curva, ela não pode ficar embolada, tem que ficar livre aqui embaixo. Feito isso, passa-se o torno para o outro lado para prender a ponta, para ir com a ponta para o outro lado, extremidade do outro lado, fazendo o mesmo processo, enfiando a palha por baixo, separando ela, esticando ela, usando a elasticidade dela, tira-se e prende-se lá no outro. Você tem que sempre observar que o buraco tem que ficar sempre reto um do outro. Nunca sair debaixo de um e ir para cima do outro lado. Nunca fazer isso. Isso não pode ser feito, não deve ser feito. Sempre deverá subir do buraco ao lado. E assim sucessivamente. E para o outro do lado. Caso aconteceu isso, a palha arrebentou porque é um material vegetal, o que você deve fazer? Se desesperar? Não. Você irá trazer esta palha que arrebentou para baixo, pegará a ponta da palha que está arrebentada, levará lá para baixo, fará um laço nessa palha, esse laço você introduzirá esta outra palha que foi arrebentada aqui e puxará o laço. A palha arrebentada foi laçada, então ela tem firmeza para poder dar continuidade. Ela não irá afrouxar. Feito isso, automaticamente a palha vai perder a nivelação aqui. Aí você irá na outra extremidade, igualará a palha cortando para que ela não venha lhe atrapalhar. O pedaço que ficou, você também irá cortar e guardará, porque isso é útil, você vai usar em outro ponto. E assim sucessivamente, você vai dando continuidade, palha por palha, palha por palha, até chegar no limite, que é a palha acabou. E agora, o que vamos fazer? Acabou a palha. Você viu naquela hora que a palha arrebentou? Qual foi o procedimento que foi dado? Foi dito que faríamos um laço, certo? E agora a palha acabou. Pega-se outra palha, deverá pegar outra palha e fazer uma emenda. Mas como que é feita essa emenda? Essa emenda é simples. Nós vamos lhe ensinar como você fará. Usará o mesmo procedimento de molhar a palha nos tempos necessários de 15 minutos. Separará, pegará a palha, unirá as duas pontas e a outra parte da palha vai descer no buraco ao lado e lá embaixo você vai passar ele por dentro. Vendo? Passou por dentro do outro, você vai puxar e foi feita a amarração. Feita a amarração, você passa para o outro lado, observe embaixo a amarração como que foi feita. Tá vendo? Embaixo é simples você notar. Olha lá. Feita a amarração. Feita a amarração, você dá continuidade ao serviço. Isso você executará até chegar no final.
que é a extremidade aqui.